Senhoras, senhores, crianças, que a paz do Mestre possa estar com todos nós, que a luz do Divino Mestre nos ilumine o caminho. A caminhada é longa, mas com o sustento que Ele nos proporciona, temos as ferramentas também para que essa caminhada seja suavizada. E o caminho para o perdão, que é a proposta do estudo de hoje, nos remete a analisar alguns aspectos importantes para essa viagem que estamos traçando dia após dia. É um mapa, e nesse mapa podemos, não que seja um mapa que tenha todas as informações, porque não conseguiremos abordar tantas informações do Evangelho em uma única fala, mas esse mapa já consta ali alguns pontos de parada, já consta onde iremos fazer as nossas refeições, já consta também alguns caminhos melhores do que outros. Entretanto, como o roteiro é vasto, nós podemos seguir vários caminhos. No final, todos chegaremos. Mas com as informações acertadas, com o conhecimento que o Evangelho de Jesus nos trouxe e o Espiritismo veio reafirmar, a gente consegue traçar um roteiro mais seguro. De repente, ao invés de pegarmos um caminho pedregoso, podemos pegar uma via asfaltada. Ao invés de pegarmos umas montanhas muito íngremes, podemos pegar belos vales verdejantes e apreciar a paisagem. Tudo depende de como entendemos as informações que recebemos e, principalmente, como vamos vivenciá-las. Precisamos entender e fixar em nossas mentes que vivemos em um mundo de provas e expiação. Esse aspecto é muito importante e relevante, pois que não podemos imaginar que o mundo do qual vivemos será um mundo de perfeição e de alegrias constantes. Provas e expiações requer o esforço de cada um. É necessário que tenhamos essa percepção de que todos que estamos aqui somos seres falhos, seres ainda no início da escala evolutiva. Nosso planeta, por ser provas e expiações, segundo a escala de Allan Kardec e dos espíritos, claro que qualquer tipo de escala que fizermos é meramente pedagógica. Mas entre os 5 mundos que podem existir, existem os mundos primitivos, que está anterior à Terra, os mundos de provas e expiações, do qual a Terra se encontra, os mundos regenerados, do qual a Terra está partindo para ser, lembrando que todos os planetas evoluem junto com a humanidade do qual ele suporta. Tem os mundos ditosos ou felizes e os mundos perfeitos, dos quais todos nós um dia atingiremos. São os mundos dos quais não precisa nem mais a reencarnação acontecer. É onde a espiritualidade superior habita. Então, se estamos ainda no mundo de provas e expiações, podemos considerar que ainda estamos no ABC do aprendizado do Evangelho. E o que o Evangelho vem nos passar? Qual é a mensagem principal do Evangelho? O amor. Todos nós estamos numa jornada infinita de conseguir compreender o amor. Vamos alcançar um dia, mas ainda estamos tateando, estamos ainda rabiscando o que significa realmente o amor. Esses erros que carregamos aqui nesse mundo de provas e expiações não vêm de hoje, visto que ainda não fomos criados ontem. Já estamos numa etapa evolutiva. Deus criou os homens simples e ignorantes. Nós já passamos por um certo grau de aprendizado e por já termos passado inclusive pelos mundos primitivos, o habitat da própria Terra quando ela era ainda um planeta primitivo, já percorremos alguns trechos, alguns caminhos, e estamos então com certas experiências, certos aprendizados, possuímos já qualidades. Só que nesse percurso erramos muito, e nós carregamos esses defeitos de longas datas, de longos períodos, e muitas vezes repetimos esses velhos hábitos. Então a busca que o Evangelho nos proporciona
é justamente vencer esses velhos hábitos que nos habitam e justamente partir para o avanço moral, o avanço intelectual e finalmente descobrir o verdadeiro amor. Nesse entendimento desse caminho que a gente percorre para se chegar ao perdão, vamos ter uma relação que a gente encontra muitas vezes no Velho Testamento, também no Novo Testamento, a palavra punição. Deus pune porque se estamos passando por certas dificuldades, se estamos sofrendo, isso seria da punição divina. Temos que extrair sempre da letra o espírito. Como dizia, a letra mata, mas é o espírito que vivifica. Deus não pune. Deus em si criou as leis divinas, que são perfeitas, e quando de nós, dessa lei, nos afastamos, somos compelidos ao reparo e passamos por certas dificuldades. Eu sempre uso esse exemplo porque eu acho bem didático a questão do fogo. O fogo está lá, com todas as suas propriedades. Se você colocar a mão no fogo, irá se queimar. Você então irá culpar o Criador do fogo, quem acendeu a fogueira, ou ainda criar aquele ser poderoso, no caso que a gente sabe que é Deus, que criou as propriedades dentro de todas as suas leis, a propriedade que o fogo queima. Então você vai culpar Deus por ter queimado a sua mão? O mesmo critério se aplica com as coisas que não conhecemos. O fogo a gente conhece. O fogo a gente coloca a mão e se queima. Mas o fato da gente desconhecer as leis não implica que podemos ir de encontro a elas. Então, quando realizamos algo de encontro à lei, vamos ter um reajuste com ela, porque infringimos essa lei. E no campo moral, a repercussão muitas vezes não é tão imediata. Podem se levar muitos tempos, às vezes muitas encarnações, às vezes muitos séculos. Mas, se Deus não pune, temos algo a seguir. Existe uma regra, existe algo que a gente deve seguir para que a gente não entre nesse sofrimento, nessas tormentas. Então, onde é que a gente tem essa informação daquilo que a gente pode fazer certo ou errado? E aí no Livro dos Espíritos, na questão 621, a pergunta de Kardec: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta bem curta e simples: na consciência. Mas Kardec continua: sim, está na consciência. Mas e como vamos saber realmente se aquilo que fazemos é certo ou errado? Interessante que Jesus já deu a resposta: fazer ao próximo aquilo que queremos que o próximo faça conosco. Então, temos já essa premissa básica para a gente seguir e para a gente se guiar. Com relação ao sofrimento, vamos então caminhando nesse entendimento até se chegar ao perdão. Tem um capítulo 5 do Evangelho que fala da bem-aventurança das aflições. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Lembrando que Severino Celestino, que é um grande estudioso espírita do Novo Testamento e do judaísmo, ele entendeu que essa palavra bem-aventurados, ele descobriu que a raiz dela, a origem dela é da palavra ashrei, que é marchar avante. Só que a tradução que as pessoas colocam na Bíblia veio do grego da palavra makarioi, que significa feliz, bem-aventurado. Então, pessoal, para a gente poder entender que bem-aventurados os aflitos, ficaria melhor traduzido: avante os aflitos. Só que essa aflição ao qual Jesus se referia na sua bem-aventurança, você ser bem-aventurado por estar passando por aflição, não é uma espécie de se satisfazer com a dor. Não é isso. Na verdade, é você ter o entendimento da dor e, a partir daquilo que te faz sofrer, você tirar uma lição de proveito e crescer com ela. Porque lembrando,
Quando a gente vai ampliando os nossos conhecimentos e percebendo que Deus não tem punição, e começamos agora a puxar a responsabilidade de tudo que acontece para as nossas vidas, todas as dores pelas quais passamos são oriundas de nós mesmos. Nós somos os responsáveis. Claro, é evidente que, se a gente for olhar a lição do Mestre Jesus, Jesus sofreu. Ele não tinha mais por que estar sofrendo aquelas dores, aquelas injúrias. Mas aí a gente já entra em outra questão, do Espírito puro que estava no processo de missão. Ele era um missionário. Mas voltando aqui para nós, pobres mortais, como diz, nós ainda precisamos aprender com as dores, porque ainda cometemos muitas infrações contra a lei de Deus. E essas dores são, na verdade, dores educativas. Para não parecer que é uma conversa muito vaga, a gente pode usar os exemplos do dia a dia, do cotidiano, que facilita muito a compreensão. Então, se um filho seu pede algo que você percebe que não é de acordo à idade dele, você vai negar. Ele irá chorar, ele irá espernear. É uma maldade? Se alguém chegar na cena, exatamente, se alguém abrir a porta de sua casa, exatamente você acabou de reprimir seu filho, e alguém vê-lo chorando, pode achar que sim. Poxa, o pai está destratando aquela criança. Mas se for a fundo e perguntar o motivo, você irá dizer, não, ele estava pedindo para comer esse pacote de juju antes do almoço. E você negou. É um mal? Não é um mal. Da mesma maneira, seu filho está doente e ele precisa de uma injeção. Você vai evitar, e ele odeia injeção, você vai evitar que o médico aplique a injeção porque a agulha vai machucar um pouquinho? É nesse mesmo contexto, então, que a gente percebe que nem sempre a dor é algo ruim. Pelo contrário, às vezes a falta de dor, às vezes o que a gente acha que é bom, pode ter um efeito negativo lá na frente. O que devemos analisar é o processo como um todo, numa visão mais ampla, se aquela dor está tendo um significado ou não. A partir do significado que ela tem, a partir do resultado que ela traz de melhoria para o ser humano, a gente percebe que é um instrumento educativo. E dentro dessa caminhada que fazemos com relação à descoberta do perdão, ou ao entendimento do perdão, passamos por dois sentimentos que é considerado a chaga da humanidade: orgulho e egoísmo. O egoísmo é filho do orgulho. A pessoa que é orgulhosa, ela se sente maior do que ela realmente é. Ela se sente mais inteligente que os outros, com mais sabedoria do que os outros. Então ela sempre se coloca bem acima do que ela é. E a pessoa que é egoísta, que geralmente orgulho e egoísmo andam de mãos dadas, a pessoa que é egoísta quer tudo para si, pensa primeiro em si antes de qualquer outra atitude. Percebendo até que, se a gente for fazer uma análise mais simples do bem e do mal, o bem, para o egoísta, vai ser a sua satisfação própria. Então isso vai ser o mal. Então a gente pode considerar que o mal é quando só se beneficia aquela pessoa que o pratica. É o bem que só beneficia a pessoa que pratica. Quando eu faço algo que é só para mim, mas prejudica a todos, eu estou fazendo mal, mas é um bem somente para mim. E aí, nesse caso, no livro Obras Póstumas, a gente encontra uma passagem sobre a necessidade de se acabar com o egoísmo e com o orgulho na sociedade, porque eles prejudicam todas as relações humanas. Tudo que existe de negativo na sociedade é sempre em torno das relações humanas. Nós estamos em vida social, o ser cresce a partir do outro, ninguém se desenvolve sozinho e todos nós necessitamos uns dos outros em todos os aspectos da vida. Para nascer, precisamos de uma pessoa, no mínimo um casal, para poder oferecer o substrato para a vida. Para morrer, muitas vezes precisamos de alguém, porque estamos debilitados. Vamos precisar de alguém para nos acompanhar. Então, assim, em todos os aspectos, vamos sempre estar precisando de alguém. Para que a gente esteja aqui agora conversando, precisou de alguém que
que forneça a energia aqui para essa casa, alguém criou esse microfone. Então, se tudo é interdependente, não temos como viver isolados no mundo. Podemos até tentar, mas não vamos nos desenvolver. Se você quiser ir para o deserto, assim como tiveram vários que foram não no intuito de viver eternamente no deserto, mas para refletir, mas naquele instante em que eles ficarem lá somente pensando consigo mesmo, eles não estarão, de certa forma, evoluindo. Eles estarão, talvez, criando algum processo que vai facilitar a sua ação no futuro. Mas é preciso a ação e é preciso do outro para que essas ações aconteçam e a gente realmente tire proveito e passe a crescer, passe a se desenvolver. É preciso o outro. E aí, nesse capítulo do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, que faz parte do Pentateuco Espírita, Allan Kardec entende que, para que a sociedade se desenvolva moralmente, é preciso eliminar o egoísmo e o orgulho. Porque toda fonte que a gente for olhar de mazela na sociedade, se a gente fizer uma pesquisa a fundo, a gente vai perceber que está lá o egoísmo ou orgulho como fonte primária para tal situação. E isso acontece porque a sociedade em geral, na visão de Kardec, tem duas questões de entendimento que eles não se esclarecem, que é o entendimento do passado e o entendimento da vida futura. Quando o ser humano não entende de onde ele veio, ele acaba se colocando numa posição de que ele é o supremo ser daquela situação da sociedade. Por exemplo, eu não sei de onde eu vim, eu simplesmente nasci aqui na Terra, então eu tenho que preocupar comigo mesmo. O orgulho fala mais alto, uma vez que, quando se tem a ideia de que você veio de outras paragens, a ideia que o Espiritismo trouxe, na verdade quem trouxe foi o próprio Jesus, mas que o Espiritismo esclareceu, a ideia da reencarnação, que você sabe que você veio de outros pontos, de outros aspectos, e aí volta a questão das aflições. As dores que você causa são originárias de você mesmo. O aspecto evolutivo que você chegou é exclusivamente mérito seu, pelos esforços que você empreendeu. O homem começa a perceber que ele não é melhor do que o outro. Ele veio de outras situações. Ele viveu como pobre, viveu como rico, viveu como doente, viveu como saudável. Em vários aspectos, assim como o seu próximo. Então ele tem essa exata noção de que ele é igual ao seu próximo. E ainda mais, quando ele não tem essa ideia, ele ainda concentra todos os seus pensamentos na vida terrestre. Então tudo que ele vai fazer é pro agora. Isso aí já é uma questão que remete tanto ao passado e principalmente à questão futura, quando ele não acredita que ele terá algo a mais no futuro, que a vida se encerra com a morte, o materialismo em si. Então essa ideia, que ainda está muito concentrada na sociedade, faz com que as pessoas vivam hoje. A vida é uma só, vamos viver tudo que tem para viver. Naquele aspecto de eu vou fazer o melhor para usufruir o máximo aqui na Terra, tudo aquilo que eu posso. E assim você passa por cima do outro, você pensa somente em si, você não pensa no outro, você se acha melhor do que o outro. Então, quando o ser humano, a sociedade como um todo, estiver convicta, através de uma fé raciocinada, que a vida pré-existe e que a vida existirá, que a gente está apenas em uma passagem momentânea por essa terra, todos nós somos iguais perante Deus, todos nós temos as mesmas condições de evolução e toda a responsabilidade pelos atos cabe ao ser que o pratica. Então, quando a sociedade estiver sabendo disso, já vai dar um passo rumo à evolução. Mas Kardec também é consciente de que essa evolução vai ser lenta, porque não adianta você tirar o véu da ignorância de uma pessoa de forma abrupta. Cada um tem que descobrir, passo a passo, vivência a vivência, todas as verdades que vêm do mundo espiritual. E assim, nessa caminhada para o entendimento do perdão, já percebemos então que somos seres falíveis, dependemos uns dos outros para viver, para crescer, para se desenvolver.
E todos nós vivemos no mundo de provas e expiações com tremendas dificuldades. Existe ainda uma outra questão que a gente pode aqui continuar nesse entendimento, nesse roteiro do caminho para o perdão, com relação às paixões. Na questão 907 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Então ele está perguntando se o princípio da paixão que cada um existe, que cada um possui, se esse princípio de paixão seria mal. A resposta é bem enfática: não. A paixão está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Então, olha só, já temos aqui a outra informação. Todos os seres são dotados de paixões que Deus colocou nos homens como forma de fazê-los movimentar rumo ao progresso. Observemos, pois, que um artista que pinta uma obra memorável, ele tem paixão por aquilo, ele faz com esforço, com toda a sua habilidade, com todo o seu empenho, para que aquela obra saia de forma magnífica. Quando uma pessoa gosta muito do que faz, em geral sai muito bem feito aquilo que ela gosta de fazer. Um atleta que adora os esportes, ele vai ter bons resultados naquele esporte que ele se dedica com paixão. A paixão, então, movimenta muito o ser para que ele consiga as coisas. Entretanto, o mau uso dessas paixões, o fato do ser humano desvirtuar através de sua vontade, o exagero do uso que se faz dela, gera os problemas que ocasionam, que a gente encontra em todas as sociedades. A exemplo, o egoísta, a pessoa que é egoísta, ela tem uma paixão por si só exacerbada, acaba sendo doentia a ponto de tudo que ela quer, tudo que ela almeja fazer, seja em benefício próprio. Mas a gente sabe que Deus colocou no ser o instinto de conservação. O instinto de conservação é necessário. Nós precisamos trabalhar, se alimentar, tomar banho, ter a higiene pessoal, precisamos ler, ter cultura. Tudo isso faz parte da sobrevivência do homem moderno. O homem antigo precisava matar um bicho a cada dia para sobreviver. É o instinto de sobrevivência. Sem o instinto de sobrevivência, a vida talvez perdesse até o valor. Na primeira dificuldade, o ser humano falava: vou sair da vida, e aumentaria drasticamente os índices de suicídio. Então percebamos que, neste exemplo, a importância dessas paixões, desses sentimentos iniciais que Deus coloca no homem. E na questão 908, a próxima questão, Kardec faz outra pergunta: como se poderá determinar o limite em que as paixões deixam de ser boas? Que a gente sabe, então, temos as paixões, mas de repente, onde é que a gente vai ver esse limite? Daquilo que eu estou fazendo é bom ou ruim? Deixa de ser boas para se tornarem más? As paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Corcel, no caso, é um cavalo selvagem. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outra. Novamente, a resposta está em Jesus. Fazer com os outros o que gostaria que os outros fizessem com a gente. Então, se a gente começa a entender que é necessário ter esse conhecimento do mal que eu estou fazendo para o outro, da relação que eu estou tendo com o outro, eu começo a observar, eu começo então a perceber que eu estou extrapolando em determinadas situações. Então, o egoísta, vai começar a perceber que as pessoas estão se afastando. O orgulhoso, da mesma maneira, vai perceber que ele é bajulado por aqueles que dependem deles, mas aqueles outros que não dependem dele não vai bajular, vai se afastar.
E ele vai ter também embates em sua vida. Orgulhoso e egoísta vão ter vários embates. E vários problemas serão ocasionados diante de situações em que você não cede ao orgulho. Porque em muitos aspectos da nossa vida, os problemas que surgem são em decorrência de não cedermos, de não darmos o braço a torcer. E aí, a partir disso, você cria situações difíceis, aspectos que começaram, às vezes, muito pequenos e, de repente, ganhou uma proporção gigantesca por conta desse não ceder, do não abrir mão, porque eu estou certo, estou na minha razão. Para que a gente, então, adentre essa questão de domar essas nossas paixões, lembrando que, quando se fala muitas vezes em reforma íntima, muitos pensam no aspecto de arrancar o mal pela raiz. Então, se eu sou uma pessoa orgulhosa, irei arrancar esse mal pela raiz. Se eu sou uma pessoa egoísta, arrancar o mal pela raiz. Se eu sou uma pessoa nervosa, e assim sucessivamente. Entretanto, o próprio livro dos Espíritos, nas questões anteriores, nos mostraram que não temos como arrancar nenhum mal de nós, simplesmente arrancando, tentando eliminar esses vícios. Porque as paixões estão lá, inerentes ao ser. O que a gente deve fazer então é transformar esses sentimentos que já habitam em nós. Não iremos tirar de nós o instinto de conservação. Mas o mau uso desse instinto de conservação leva ao orgulho e ao egoísmo. O que a gente vai fazer então através da reforma íntima é a transformação desses sentimentos para que então a gente consiga conduzir esse corcel sobre a rédea curta de nossas intenções. Não um corcel sem rédeas e correndo à torta e à direita com o risco da gente cair do cavalo. E aí na questão 919 do Livro dos Espíritos, que trata então da reforma íntima, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Esse sábio foi Santo Agostinho. Foi, né? Santo Agostinho, desculpa. E a questão A, 24A. Essa questão foi 919. Fala de Sócrates. Desculpa. Mas Santo Agostinho que falou na mensagem do... É isso mesmo, fala de Sócrates. E quem falou na mensagem foi Santo Agostinho. Que o sábio que disse foi Sócrates. E aí, como é que a gente vai entender, então? Tudo bem, eu sei que eu preciso me conhecer para poder agir de forma diferente. Mas, qual o meio de consegui-lo? Porque se eu sei que eu tenho que realmente me conhecer, mas muitas vezes eu paro para buscar me conhecer e não consigo chegar muito à conclusão. Qual o meio de consegui-lo isso? E Santo Agostinho dá a receita. Ele, quando chegava das atividades dele, ele parava, refletia e fazia as anotações, ou mentais, ou talvez escritas, daquilo que ele tinha feito no dia de certo, daquilo que ele tinha feito de errado. O que ele tinha feito de certo, ele fazia o esforço depois de dar mais intensidade àquilo, e o que ele fazia de errado, o jeito ele tentava consertar em outras oportunidades. Esse passo a passo que vamos seguindo vai fazendo com que, a cada erro que vamos cometendo, iremos diminuindo a sua intensidade, porque já refletimos a respeito e descobrimos que, daquela maneira que fizemos, erramos. Mais uma vez, as relações humanas. A gente só descobre que errou porque errou com o outro. Então não tem como fugir disso. E aí, a partir dessa situação, vamos tomando caminhos diferentes. Porque se eu agir assim, de tal forma, não deu um resultado feliz, eu tenho que mudar essa maneira de agir. Se eu falei algo a mais, sabe aquela história daquelas pessoas, eu sou sincero, o super sincerão, e aí ele chega e fala as verdades para as pessoas porque ele está no intuito de ser sincero. Até isso é falta de caridade. Você vai fazer isso, vai ser super sincero, vai perceber que a resposta foi negativa do outro lado, você vai analisar aquilo que você fez e vai perceber, realmente, ser super sincero não dá certo. Amanhã eu terei que ser mais sutil. Lembra aqui da sutileza de Chico Xavier, quando perguntaram para ele sobre o aborto.
ô Chico, o que você acha sobre o aborto? Ele podia dizer assim, é um crime. Abortar é um crime, Deus condena quem aborta. Mas o que ele disse? Penso eu que lá em casa, né, tinha muita gente, muitos filhos, então minha família muito pobre, muito humilde. Penso que minha mãe e meus pais poderiam até ter me recusado à vida por conta dessas dificuldades, tantas lamúrias, tanto sofrimento. Mas não, eles enfrentaram tudo isso e me tiveram. Estou eu aqui. Uma resposta bem sutil de Chico para uma questão tão densa, né? E isso tudo é a sabedoria, é o entendimento do conhece a ti mesmo, é você perceber a necessidade de fazer o bem, colocar a caridade sempre no aspecto para que você haja de maneira segura. É você estar domando o corcel. E aí, já começamos a perceber então que nessa caminhada para o perdão é preciso ter uma racionalização de tudo, é preciso da fé raciocinada, é preciso dos conhecimentos que facilite toda essa tomada de decisões que a gente tem no dia a dia, para que a gente não caia no erro do não perdão. E aí, nessa linha de desenvolvimento que temos nesse planeta do qual vivemos, a gente passa por duas questões básicas para o nosso progresso interior, o nosso progresso moral e intelectual. A gente passa pela questão do arrependimento e pela questão da reparação. Joana de Ângeles, no livro Desperte e Seja Feliz, pelo médium Divaldo Franco, ela passa essa informação de que o arrependimento não deve ser algo externo, deve ser algo interno. Ele parte pela mudança de pensamento. E aí ela fala que não basta, por exemplo, o ser que cometeu um erro qualquer, perceba esse erro e lamente esse erro mais pelo medo de ser descoberto do que intimamente pela necessidade de mudança. Então esse perdão, esse arrependimento não funciona. É simplesmente um ato egoístico, em que a pessoa só se lamenta pelo erro que ela cometeu, porque daquilo ali vai gerar malefício para ela própria. Então, eu roubei aqui uma mercadoria. E de repente, eu estou achando que não fui visto. Mas depois que eu chego em casa, percebo que tinha uma câmera lá no local. Aí eu vou lá, devolvo o objeto e falo para a pessoa, me desculpe, eu não fiz com a intenção, foi um ato falho, e falo várias lamúrias. Mas intimamente, eu só estou fazendo isso porque eu estou com medo do dono do estabelecimento me denunciar. Não é o arrependimento. Ela fala ainda algo interessante, por exemplo, um exemplo que ela citou. Simão Pedro, ele negou Jesus. Mas a partir do momento que ele negou Jesus, ele deu uma guinada em sua vida através do arrependimento. Porque ele percebeu o erro que ele cometeu e a partir dali ele fez todo o esforço necessário para levantar a Igreja do Cristo, que ele fazia parte da Casa do Caminho. E ele lutou tanto pelo cristianismo que ele se sacrificou. Ele foi morto justamente por causa desse empenho, dessa fé, desse esforço, de tudo que ele fazia em defesa do cristianismo. Maria de Madalena, ela tinha as suas dificuldades, ela tinha as suas paixões, mas sentia aquele vazio. E ela então teve um encontro com o Mestre Jesus, e a partir daquele encontro ela teve o arrependimento de toda a sua vida pretérita, a ponto de ela ir seguir o Mestre Jesus. Os apóstolos não queriam ela junto, depois que Cristo partiu, os apóstolos não queriam estar junto com ela, então ela seguiu um rumo sozinha, encontrou um grupo de leprosos que eram escanteados da sociedade e foi ensinar o Evangelho de Jesus lá no grupo dos leprosos. Pegou lepra e morreu ao encontro de Maria e João.
Ela se arrependeu e a partir dali fez toda a mudança. Essas pessoas se arrependeram e mudaram na sua vida atual. Todos nós podemos, em pequenos atos, daquilo que a gente percebe que a gente fez de errado, tentar consertar, tentar reparar na vida atual. Muitas das vezes a nossa reparação acontecerá em outras vidas. João Batista entendia... João Batista, não é o João Evangelista, o Batista, o precursor do Cristo. Ele entendia o arrependimento a partir da palavra metanoia, que é metá, que significa reforma, e nous, que significa mental, reforma mental. Então, o arrependimento é uma reforma mental. Eu percebo que eu errei, faço o entendimento desse erro e me arrependo porque eu realmente sinto a necessidade de mudança e de fazer diferente. Então, é uma questão de sentimento, não é uma questão simplesmente de razão. É razão que vai levar você ao sentimento daquela mudança. E ele, quando fazia os seus batismos, ele fazia com que as pessoas, já que ele estava sendo precursor do Cristo, ele estava naquela, vamos dizer assim, naquela ânsia de fazer com que as pessoas entendessem que o Cristo estava chegando, da importância do arrependimento. Arrependei-vos enquanto é tempo para ouvir o Cristo que chegará. E aí ele fazia as pessoas confessarem os seus mais obscuros problemas, crimes ou o que fosse. Essas pessoas se arrependiam, ele mergulhava a pessoa no rio e aí dava-se até um outro nome para aquela pessoa, como se a partir dali a pessoa tivesse uma vida nova. Bem nessa imagem metafórica, a gente colocando para as nossas vidas essa mudança real que o arrependimento nos gera. E a partir do arrependimento vamos para o reajuste. Porque se eu fiz o mal para alguém, não adianta arrepender, o mal continua, tem as suas consequências. Se eu machuquei alguém, eu me arrependo pelo que eu fiz, mas a pessoa está machucada. Se eu de repente estou dirigindo o meu carro de forma abusiva, em alta velocidade, eu corro o risco de atingir alguém, aquela pessoa ficou paralítica. Vai valer meu arrependimento, vai fazer com que a pessoa ande? Não. Mas eu posso reparar. Aquela pessoa, talvez eu não possa reparar agora. Vou pedindo o perdão a ela. Mas eu posso, a partir desse momento, desse ato que eu tive de tremenda ignorância, desleixo, eu posso mudar a minha conduta e, a partir de agora, ser uma pessoa que, ao invés de provocar dificuldades aos outros, provocar educação. Eu posso, por exemplo, educar as pessoas no trânsito, eu posso ajudar algum lugar, uma instituição, posso fazer um papel ativo no bem para tentar vencer, para poder vencer essa questão do erro que eu cometi. Neste caso, não devemos ficar bem atentos com a questão. Quando fazemos algo de errado, talvez o arrependimento venha acompanhado de complexo de culpa. Se você entrar por essa vereda, você entrará numa situação difícil, porque a culpa paralisa e a culpa dificulta a sua caminhada. Então é ficar atento que, tendo a consciência de que todos nós somos seres falíveis, iremos errar, não é o último erro, erraremos mais. Tendo essa consciência de que Deus é amor, Deus é justiça e Deus é perdão, vamos sacudir a poeira e a partir de agora fazer diferente. Essa é a proposta do Evangelho, sempre de buscarmos apontar o nosso caminho para o amor, para Deus. E quando não reparamos nesta vida, iremos reparar em outra vida. E é aí que teremos a expiação, que é do qual fazemos parte nesse planeta. Se o ato negativo que fizemos, se for seguido de arrependimento, a nossa expiação será, de certa forma, mais tranquila. Por quê? Porque o ser vai aceitar aquela expiação. Estou passando por dificuldades, não vou reclamar. Sei intimamente, por mais que a gente tenha o esquecimento do passado, mas sei intimamente que aquilo é algo que vai me transformar. Vou conseguir forças para vencer essas dificuldades. Mas quem já viu alguém passando por dificuldades e cheio de queixumes?
que só faz queixar, queixa daqui, queixa de lá. Talvez, a gente não pode dar certeza, sejam provas e expiações daquelas pessoas que não aceitaram, não se arrependeram de atos pretéritos, dos quais é claro que não lembra nessa vida. Então, a partir desse conhecimento que a gente está trazendo aqui hoje, que na verdade acho que todos nós já sabíamos, mas é uma lembrança. Vou fazer um parêntese aqui. O Evangelho está no mundo há cerca de 2000 anos. E estamos, mais uma vez, repetindo as mesmas conversas de 2000 anos. Por que isso será? Porque precisamos ter a repetição para entender e praticar. Pratica um pouco, entende muito, pratica pouco. Mais uma vez, vamos ter que entender de novo e praticar. E essa sequência, porque nós somos relutantes no erro, nós ainda ficamos habituados ao erro, e a mudança é muito complexa, porque requer a vontade, que é a mola propulsora do universo, é a vontade. É preciso esse esforço total para que a gente então saia desse ciclo vicioso. Entra vida, sai vida, entra encarnação, sai encarnação, e continuamos cometendo os mesmos erros, as mesmas falhas. Talvez em intensidade menor, mas ainda assim renitentes no erro. E a partir então de que a gente vai para essa reparação, a gente consegue, quando faz de bom grado, sair mais maduros e mais fortalecidos. Jesus falava: não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. A reencarnação, mais uma vez, vem mostrar da justiça divina a necessidade que temos de aprender mais, de reparar, de conviver com os nossos irmãos. E um ponto que a gente observa muito comum, em que nossa necessidade de reparação é exigido, é na nossa família. Na nossa família nascem aquelas pessoas, tantas quais de longas caminhadas, que a gente andava de mãos dadas, mas nascem também aqueles algozes, ou que a gente prejudicou, ou que nos prejudicaram. Porque no fim das contas, mais uma vez falando, o caminho que a gente sempre tem que percorrer é o caminho do amor. E Deus coloca essas situações através de um filho, de um bebê que nasce, aquela coisa mais linda, bochecha rosa. E se a gente tivesse a lembrança do passado, ia ver que aquele ser foi o ser que nos assassinou em outra vida. Você trataria aquele bebê de maneira tão amorosa? Mas o que acontece? Você trata esse bebê com todo o seu amor, ele cresce, e quando chega lá pela fase da adolescência, começa a se rebelar. Só que seu amor já foi implantado na relação. E mesmo agora que ele esteja rebelde, você consegue lidar com a situação de maneira mais firme, com mais substância, porque Deus criou um laço de amor entre vocês, que estava às vezes apartado por séculos, que a gente vê aqui nas reuniões mediúnicas, às vezes espíritos obsessores que estão em busca da vingança e que carregam consigo algemas do tempo da escravidão. A gente já tem mais de 200 anos que não tem escravidão. Então são espíritos que estão presos naquela ideia da revolta, da vingança. Lembrando que muitas vezes o obsessor é a vítima, a gente tem que saber disso. A pessoa que é obsediada que provocou o mal que esse obsessor está procurando resolver. Não houve o perdão lá atrás, de nenhuma das partes. E isso ocasionou problemas que podem gerar séculos, pode gerar até milênios. E assim, a gente começa a trilhar nesse caminho de entendimento que o perdão, mais do que uma instrução religiosa, é uma instrução para a vida. Porque quando perdoamos, nós principalmente nos livramos de problemas para conosco. O perdão não se trata de dizer de quem é o outro, o que o outro fez. O perdão trata-se e revela quem somos nós. Porque se eu não perdoo, eu carrego comigo muita mágoa, muitos transtornos, muitas dificuldades. E, segundo Jonas de Ângeles, isso nos aproxima ainda do primitivismo. A pessoa que carrega mágoa, rancor, ainda está ligada mais ao ponto inicial do que ao ponto de chegada.
Vamos lembrar que a distância que nos separa de Deus, segundo o livro dos Espíritos, é a mesma distância que nos separa dos animais, em nível evolutivo. Estamos ainda no engatinhar. Mas sabendo disso, a gente precisa fazer o esforço necessário, todo o esforço necessário para perdoar, para entender o outro, tendo indulgência. O livro dos Espíritos nos fala, na pergunta 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Perdoar é caridade. E nessa resposta dos Espíritos a gente analisa uma coisa interessante. Toda essa resposta é embasada em sentimentos. Então eu quero dizer, caridade, quando a gente fala em caridade, a gente pensa em doar algo. Só quando a gente doa algo material, ampliando a nossa visão que o Espiritismo nos traz, nós estamos simplesmente repassando algo que Deus nos deu, porque não é nosso, nada material é nosso. A gente está usando, a gente está como usufrutuários daquilo, esse bem que está conosco pertence a Deus, que nos passou, estamos repassando a outrem. Mas a resposta dos Espíritos fala de benevolência para com todos, que é fazer bem para com todos, inclusive com aqueles que te fazem mal. Você tem que ser uma pessoa boa all the time, o tempo todo fazendo bem, com as pessoas tendo uma relação boa. Isso é o que? Questão de sentimento. Quando ele fala indulgência para com as imperfeições alheias, ele está dizendo que é necessário você entender que o outro é tão falível quanto eu sou falível. Então, como é que eu vou cobrar do outro um erro que eu posso ter cometido até pior? Isso é falta, inclusive, de inteligência. Numa análise bem assim direta, porque eu estou exigindo que o outro tenha comportamentos que eu não tenho. Tudo bem, eu sou um ser muito bom, mas se aquele erra num ponto, eu erro em outro, que aquele talvez não erre. Então, não tem para onde correr. Minha mãe falava uma expressão bem assim, engraçada, que ela fala assim, ó, macaco senta no rabo para falar mal do rabo do outro. É o que a gente tem feito, e a gente tem que pensar nisso como é falta de racionalidade pensar nisso. A gente acusar o outro e não querer ser acusado. Então a indulgência é muito importante porque a gente começa a abrir mão dos defeitos dos outros e foca essa energia que a gente está dedicando aos outros para nós mesmos, identificando nossas falhas, nossos defeitos. É a questão da reforma íntima. É a caminhada que a gente vai conseguir ter o entendimento necessário para quando chegar a necessidade do perdão, a gente o faça de maneira serena. Mesmo que doa, porque a dor é inevitável. O sofrimento já é opcional. A pessoa vai me machucar, vai doer, mas eu ficar remoendo aquilo vai ser uma opção que eu escolho. E eu acho interessante na palestra de Rossandro Klinger, que ele faz uma analogia que eu achei que fixou em minha mente e até hoje eu lembro. É a questão de uma pessoa que está lá no ônibus, alguém deve ter escutado, mas vale a pena até repetir, quem já escutou, a pessoa está no ônibus com sua Tupperware para ir trabalhar, Tupperware lá com seu lanche, de repente uma outra pessoa passa mal e vomita em cima de você. Você pega seu lanche, joga fora o lanche, pega a Tupperware e para diminuir os danos causados pelo vômito em sua roupa, você cata aquele vômito com a Tupperware e fecha, porque você não tem onde jogar fora. Chega no trabalho, você chega lá para o seu colega de trabalho, olha o que me fizeram ali, e mostra a Tupperware. Aí você fecha a Tupperware. Depois você chega em casa, como é que foi seu dia, querido? Ô amor, olha só, fizeram isso aqui comigo. E dá uma cheirada naquele vômito. E fica carregando. É bem, o que eu achei interessante dessa analogia é que o vômito, neste caso, representa o mal que você recebeu, mas o mal que você recebeu, ao invés de você se lavar e tomar um banho, você está carregando consigo, através da mágoa, remoendo aquilo. E você fica com esse vômito cada vez mais ele apodrecendo, e a toda a oportunidade que você tem, você pega e abre a Tupperware e mostra o vômito para as pessoas. E isso é o que chama de
da mágoa, do remoer, do reviver o mal, e a cada vez que você lembra daquele mal que você recebeu, você sente as vibrações daquele mal. E o nosso organismo, tudo é encadeado na vida. Nosso organismo, segundo Jonas de Ângeles, não foi feito para suportar o mal. Nosso aspecto biológico não foi feito para isso. Toda vez que emitimos o mal, que pensamos de mal, vamos elevando nossos índices de hormônios que fazem mal, cortisol, outros aspectos. Temos acidez no estômago, temos problemas no pâncreas, no fígado. E aí vamos ocasionando uma série de problemáticas no nosso corpo porque ele não suporta essa carga negativa. Então, se a gente fica remoendo o mal, se a gente tem mágoa, ressentir, se nós somos ressentidos, quer sentir novamente, vamos levar para nós uma vida de doença. Então, de forma racional, sem sentimento, já entendemos que o perdão é algo necessário para a nossa vida, para a nossa saúde. Se você não quiser perdoar pela questão do sentimento, que analise pelo menos a questão prática que ele traz. Porque quem perdoa se liberta. Então você não tem que estar preocupado se o outro vai aceitar o seu perdão, ou se, como é que se diz, ou se aquela pessoa que você perdoou, que fez um mal para você, um mal muito sério, se ela vai compartilhar contigo essa nova situação em que vocês se perdoaram e tal. Talvez a outra pessoa, você não pode nem mais estar perto. Talvez seja uma pessoa que não passe confiança, mas o perdão vai partir de você. É um sentimento que vai vir em seu benefício. E aqui seguindo, para a gente finalizar, temos aqui do livro Boa Nova, uma passagem sobre o perdão, e alguns trechos eu acho que vale até a pena eu fazer a leitura, porque é a resposta de Jesus. O livro Boa Nova foi pelo espírito de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. Então, nas primeiras peregrinações do Cristo, ele estava fazendo curas, estava ensinando, trazendo a Boa Nova, muitas informações novas, e essas informações atingiam mais aquelas pessoas humildes. Talvez daí ele tenha dito no Sermão do Monte, bem-aventurados os humildes, porque a pessoa tem que estar aberta para receber. Lembra lá João Batista, que queria que as pessoas se arrependessem para receber a lição de Jesus, porque você tem que estar aberto a receber a lição de Jesus. E aí nisso começou a gerar várias dificuldades com aquelas pessoas que mandavam naquela região, porque os escravos começaram a falar de um tal reino de Deus. As esperanças que eles nunca tiveram começaram a surgir, e talvez isso mexeu com a sociedade em si, que os donos dos escravos, por exemplo, não queriam que os escravos ficassem com pensamentozinhos diferentes, que aquilo ia ocasionar um motim, ia ocasionar um problema. Outros chamavam Cristo de falso profeta, Cristo a serviço do demônio, e esse tanto de burburinho, esse tanto de dificuldade. Imaginei Jesus lá sereno, e os apóstolos começaram a sentir as dores. Então, no caso, Filipe e Simão Pedro, eles ficavam questionando com todos aqueles que falavam mal de Jesus Cristo. E aí, na caminhada, eles brigavam com as pessoas, falavam palavras até chulas na defesa do Cristo. Olha só que contrassenso. Jesus trazendo a paz e os apóstolos nessa circunstância. E um parênteses que a gente faz é que Jesus convidou para a sua seara de trabalho pessoas como nós. Isso quer dizer o quê? Todos os apóstolos tinham seus defeitos, mas eles tinham a boa vontade. Estavam abertos ao aprendizado. Se formos esperar a perfeição para fazer qualquer trabalho no bem, é melhor cruzarmos os braços e esperar o tempo passar, porque ninguém aqui ainda é perfeito. Todos nós precisamos trabalhar exatamente para adquirir a perfeição. E Cristo, todos aqueles que trabalhavam com Cristo eram imperfeitos, mas tinham a boa vontade. E aí tamanhas foram essas discussões ao redor, lá em Nazaré, que Jesus convidou a todos para se retirar. Vamos sair daqui que agora não dá mais. E aí, quando eles já estavam lá de regresso a Cafarnaum, os apóstolos ainda continuavam discutindo.
Porque tinha apóstolo que defendia com unhas e dentes Jesus Cristo de maneira equivocada, e os próprios apóstolos condenavam a postura desse apóstolo. Não, você está sendo muito rude, e ficava aquela discussão acalorada. Então, quando passou algum tempo, Pedro e Filipe procurou conversar com o mestre e falou o seguinte: Mestre, chamaram-vos servos de Satanás e reagimos prontamente, dizia Pedro com sinceridade ingênua, achando que tinha feito uma coisa boa. Observávamos que por vós mesmos nunca oporíeis a contradita, ajuntava Filipe, convicto de haver prestado excelente serviço ao mestre bem-amado. E por isso revidamos aos ataques com a maior força de nossas expressões. Jesus parava, refletia e com a serenidade de sempre respondeu: Acaso poderemos colher uvas de espinheiros? De modo algum me empenharia em Nazaré numa contradita estéril aos meus opositores. Contudo, procurei ensinar que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Nesse particular, não deixei de operar na minha esfera de ação, de modo a produzir resultados à nossa excursão à cidade vizinha, tornando-a proveitosa, sem desdenhar as palavras construtivas do instante oportuno. De que serviram as longas discussões públicas, inçadas de doestos e zombarias? Ao termo de todas elas, teríamos apenas menores probabilidades para o triunfo glorioso do amor e maior motivos para a separatividade e odiosas dissensões. Só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar mediante atos sinceros, porque de outra forma as afirmações são simples ruído sonoro de uma caixa vazia. Essa caixa vazia lembra a história de duas pessoas conversando e de repente um barulhão. Algo se aproximava, fazendo muito barulho. Aí uma pessoa mais sábia falou: é uma carroça vazia. Aí o outro: como você sabe? Pelo barulho que ela faz. A carroça vazia faz muito barulho. Pessoas vazias fazem muito barulho. Então o que adianta perder tempo com pessoas vazias? Jesus veio falar àqueles que tinham a intenção de ouvir. Ele não perdia tempo com essas discussões. Isso é tudo perda de tempo. E aí puxamos para a nossa vida. Quantas discussões infrutíferas temos? Quantas perdas de tempo discutindo coisas que não vão levar nada a lugar nenhum. É já um modo de refletir e de evitarmos complicações futuras que exigirão a reconciliação depois. Dentre essas falas de Jesus, Simão Pedro obterou: a quem as explicações da hora nos acontecimentos mais fortes da vida, não deveríamos então utilizar as palavras enérgicas e justas? Então ele quer dizer, não tem o que contrapor essas injúrias? Em toda circunstância, a resposta de Jesus, convém naturalmente que se diga o necessário, porém também imprescindível que não se perca tempo. E assim segue essas conversas entre os apóstolos com o Mestre, ele deixando sempre claro a importância de você observar o bem que está por trás de cada atitude. Ao ponto que chegou Simão Pedro fazer a sua célebre pergunta: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe calmamente: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. O perdão sempre é a solução. Em todas as relações humanas em que haja alguma dificuldade, essas dificuldades sempre existirão. Todos nós somos seres infalíveis e, tendo essa consciência de nossas falhas, vamos agindo sempre, vamos pensando sempre na questão da indulgência, de pensar que a gente poderia estar naquele caminho. Se um erro grave nos acomete, se é difícil perdoar no momento em que aconteceu, mas que tenhamos a lembrança sincera das palavras do Mestre, para que a gente ganhe força através da oração, de um conselho, para que a gente consiga perdoar. Lembro aqui de um caso de Chico Xavier, em que está em Lindos Casos, de Ramiro Gama, em que tinha um ladrão que estava roubou a sua... Chico Xavier tinha 2 ternos, o terno que ele usava e o de reserva.
caso precisasse para uma situação mais... alguma situação que precisasse um terno extra. Mas aí o ladrão foi lá, entrou na casa dele e roubou o terno extra que ele tinha. Os irmãos ficaram abismados, como é que um ladrão conseguiu entrar tão facilmente na casa e levar? Vamos fazer uma armadilha para ele. Fez uma trouxa de roupa e Chico Xavier, percebendo a intenção dos irmãos, falou assim, pode deixar que eu vigio. Chico foi, deixou lá na porta de um ângulo que da janela dele ele conseguia ver as roupas. E Chico ficou vigiando aquela situação. Quando chegou uma certa noite, o bandido foi lá, pulou o muro e pegou a trouxinha lá de roupa. Chico Xavier viu e ficou quietinho. Eles foram e levaram a roupa. E aí, os irmãos perceberam que Chico tinha, de certa forma, deixado o ladrão fugir. E começaram a reclamar com o Chico que você merece ficar com esse terno até esse terno apodrecer, porque você não está fazendo questão, etc. O caso encerrou aí. E muito tempo depois, Chico, caminhando, uma pessoa o chama. Chico, me perdoe. Pelo amor de Deus, me perdoa. Chico, vai perdoar o quê, amigo? O que foi que você fez? Eu não estou lembrado de nenhum ato que você tenha infringido para mim. Ô Chico, fui eu que roubei seu terno e as roupas. Isso me doeu muito, porque na última vez que eu roubei as trouxas, eu vi que no bolso de uma das calças estava escrito, vá com Deus. E eu fui tanto com Deus que estou com Ele até hoje e me arrependo muito e deixei de roubar. Aí, Chico, eu te perdoo, meu amigo, não se preocupe e vá com Deus. E assim a gente pode seguir nossas vidas indo sempre com Deus. Obrigado.